Boa noite a todos. Damos as boas-vindas aos amigos que nos alegram com a presença nesse encontro semanal das quartas-feiras, na nossa palestra, um horário tradicional da programação doutrinária da casa. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início às atividades pela prece. Querido Mestre Jesus, nesse instante em que buscamos unir os nossos pensamentos, Senhor, para agradecer a oportunidade de aqui estarmos, irmanados, reunidos em Teu nome, nesse ambiente acolhedor que a casa nos propicia, pela presença bondosa dos amigos que nos nutrem com seus fluidos de paz e de amor. Para que essa noite de estudos uma vez mais aconteça num clima favorável para todos nós. Pela assistência à nossa Adriana e pela assistência a cada um de nós, para que a mensagem seja trazida e absorvida por cada um de nós. Para que levemos para o mundo um pouco de ânimo, de coragem para agirmos no universo social em que vivemos. Que saibamos, onde formos, levar a mensagem do Mestre, se não em pregações evangélicas, pelo menos no nosso comportamento, capaz de cativar aqueles com quem nos contatamos na nossa jornada. Rogamos ao Mestre Jesus a assistência para todos nós e também a extensão dessa presença, Senhor, em benefício de tantos companheiros necessitados, doentes, que se espraiam pela cidade, pelo país. Que a Tua presença se faça em cada coração ferido pela dor, que essa presença se faça num bálsamo capaz de promover força, ânimo, coragem e paz. Que a Tua presença entre nós aconteça nessa noite, Senhor, e se prolongue ao longo dos nossos dias. Que assim seja. A palestra da noite está a cargo da nossa querida Adriana Martins. Apesar de moça, uma velha trabalhadora da nossa casa. Uma colaboradora de alguns anos já, né, Adriana? Ela e sua família e mais filhos que vieram do Rio de Janeiro se filiaram à nossa SER já há alguns bons anos. E ela é sempre essa presença simpática, alegre, divertida, digamos, e que na casa, além de outras atividades, trabalha também na divulgação, nas palestras. Para nossa alegria, é a Adriana Martins que tem a responsabilidade da palestra de hoje. Adriana. Muito bem, muito boa noite a todos e todas. Muito bom estar aqui com vocês nesse momento que nos acalenta com esses rostos tão conhecidos. E aqueles que não são, sejam bem-vindos. A nossa casa está sempre com as portas abertas para receber as pessoas que vêm buscar um pouco de informação, de acalento, de estudos, de reflexões. E hoje, então, ficamos com a incumbência de trazer para nós, todos nós, o desafio da consciência. Pensei muito antes de escolher esse tema para nós refletirmos e achei de bom tom
que antes de mais nada lembrássemos das lições do Evangelho. E eu sempre com as minhas propagandas, viu? Esse livrinho é simplesmente maravilhoso. Os convido à leitura depois, com mais calma, mas hoje, né, me perdoem, porque eu vou ser bem direta na mensagem que nós escolhemos pelo espírito, a autora espiritual Amélia Rodrigues, com a sua imensa sensibilidade de trazer para nós a mensagem sublime, poética do amigo Jesus. E sob a caneta, né, sob os cuidados do nosso Divaldo Franco. Então, no capítulo 5º desse livro, Primícias do Reino, que vem trazer para nós as novidades da Boa Nova, vem trazer, então, a autora espiritual uma mensagem bastante interessante que tem tudo a ver com esses desafios da consciência. Então, essa passagem diz respeito a um mancebo rico, um jovem que tinha tudo o que poderíamos pensar em bens materiais. Era forte, atlético, uma família abastada, tinha riquezas e promovia, então, através dos jogos à época de Roma, sempre participativo com relação a esses eventos que eram muito importantes à época. E, em determinado momento de sua vida, ele começa a sentir um vazio, uma tristeza, que não sabia bem explicar o que estava acontecendo com aquele jovem com tanta vitalidade. Até que ao encontro do amigo Jesus, e esse encontro marcou a sua vida de uma forma muito especial, ele recebe o seguinte convite: deixa tudo, distribui para aqueles que precisam e segue-me. Aquilo soou para ele como uma sacudidela. Segue-me, deixa tudo, segue-me. Ele então pensou, um turbilhão de ideias passou pela sua mente naquele instante, e ele então teve o momento da escolha, desafio da consciência. Mestre, pode esperar um pouquinho? Sabe o que é? É que eu estou me preparando há meses para uma corrida, aquela corrida das bigas em Cesareia. E eles contam comigo. Foi tempos de preparação, foi gastos que foram empreendidos para esses jogos e eu quero concorrer, eu quero ganhar, eu quero triunfar para homenagear Roma. E Jesus, então, na sua mansuetude, disse: tem que ser agora. Vem de tudo que tem, distribui para as pessoas que precisam e segue-me. Novamente, ele reflete e pensa: só mais um pouquinho. Algum tempo se passou, alguns meses se passaram, ele então participou do grande evento pelo qual ele havia se preparado. E, infelizmente, num infortúnio, houve um acidente e ele vem a falecer, drasticamente. E nós então pensamos, com essa temática, desafios da consciência, o que nós temos a ver com o convite que Jesus fez para o mancebo rico. Deixa todas as situações, as tribulações materiais, o apego, né, as riquezas, o apego à vida, vem e segue-me. O que isto tem a ver conosco? Então, nós separamos aqui, de novo, a propaganda, porque sem isso aqui não dá para ser feliz, né, gente? Vamos combinar, né? Sem o Livro dos Espíritos, nada somos, né? Nada sabemos. Então, como é de praxe, na nossa preparação aqui, no nosso diálogo, nas nossas reflexões, nós temos como base fundamental, como estrutura fundamental, as questões que vão nos levar a uma lógica, a um pensamento que passa pelo cógnito, e Kardec era muito bom nisso, né? Não é à toa que ele foi o nosso codificador da doutrina espírita. Então, eu vou trabalhar com 3 grandes perguntas agora nesse início. A primeira pergunta que eu quero convidá-los a refletir comigo está lá na questão 614,
no Livro dos Espíritos. É a inauguração das leis naturais. Lei natural, que está compondo as leis morais. E essa pergunta que Kardec faz aos espíritos é muito interessante. E ele faz o seguinte questionamento: o que deve entender por lei natural? E os espíritos, com muita objetividade própria dos espíritos, né, evoluídos, dizem que é a lei de Deus. Então, o que deve se entender por lei natural é a lei de Deus. E vai um pouco mais. A única, olha só, hein? A única e verdadeira para a felicidade do homem. Para tudo congela a imagem, vou descer. É a única lei verdadeira que vai nos conduzir à felicidade. Ela vai nos indicar, essa lei vai nos indicar o que devemos fazer ou o que não devemos fazer. Desafios da consciência são as escolhas. Todos nós, uma hora da vida, nós vamos ter que fazer escolhas. Desafios da consciência. E mais, agora se preparem, vem agora o ultimato. O homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Então, a infelicidade que muitos de nós, em algum momento de nossas vidas, poderíamos sentir, está nessa resposta que os espíritos deram para Kardec. O homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Ok. Mas então, onde é que nós vamos encontrar essas leis? Como é que nós vamos procurar? Vamos achar onde? E é então, na pergunta, então agora a segunda questão que a gente vai trazer para vocês, está lá na questão, na pergunta 621. Aonde está escrita as leis de Deus? Aonde, pessoal? Alguém dá uma dica aí? Na consciência. Então, aonde estão esculpidas as leis de Deus? Na nossa consciência, no nosso grande tribunal, né? Nós somos juízes de nós mesmos. Nós temos essa percepção. Então, a consciência, até no dicionário, está dizendo, é a percepção das coisas. É o conhecimento de fora e o conhecimento de dentro. E para terminar essa primeira análise, né, preliminar, a pergunta seguinte, a 622. Olha só, Kardec ele vai provocando, ele vai, né, especificando. Onde está escrita? Na consciência, e aí ele vem. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? O que vocês acham? Temos missionários para que possam ajudar a humanidade a revelar, né, essa lei natural, para que a gente possa, né, caminhar com mais segurança nesse caminho, nessa busca da felicidade? O que vocês acham? Sim ou não? Sim, né? Sim. A resposta é indubitavelmente, ou seja, não tem nenhuma dúvida, indubitavelmente, nós vamos ter mesmo, né, em variados tempos, homens que aqui tiveram para desempenhar missão. Então, são os nossos missionários. E agora, a gente vai, então, relembrar lá atrás, muito lá atrás, quando a humanidade recebeu a sua primeira revelação. Então, nós tivemos, né, no decorrer da história da humanidade, 3 grandes revelações. A primeira, a segunda e a terceira revelação. A primeira, demarcada com Moisés. A primeira revelação veio com o abre-alas, né, com essas informações, com a libertação do povo hebreu, por um Deus justo e bom, um Deus único. Então Moisés teve uma grandiosa missão. Naquela época, o povo bárbaro, na sua maior ignorância, e ele então teve que trazer a pulsos firmes a ideia do Deus único. Porque se deixassem, pela ignorância, pela situação rude com que aquele povo espiritualmente se encontrava, qualquer fenômeno que fossem desconhecidos por eles atribuíam a Deus. Então, alguma coisa diferente é Deus. E tudo era divindade.
Tudo era algo que não se podia explicar. Então vem Moisés com essa missão da libertação do povo hebreu, da escravidão, trazer os 10 mandamentos de forma mediúnica e trazer, então, uma certa rigidez, por isso a demarcação da justiça. Então, Moisés, personificado, uma pessoa, reencarnou e veio, então, trazer esse caminhar, essas informações para nós. Então, a primeira revelação demarca-se pela justiça e veio preparar para a segunda revelação. Quem esteve conosco na segunda revelação? Quem que nos revelou o amor incondicional, o perdão, a benevolência, a caridade? Jesus. Então, a segunda revelação vem o nosso amigo incondicional, Jesus, Cristo. Então, demarca-se a era do cristianismo. E Jesus foi tão importante que conseguiu, num grande divisor de águas, a humanidade antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o tempo, quando Jesus veio até nós, ele foi, então, demarcado antes e depois dele. Então, Jesus vem com a demarcação do amor, do perdão. Perdoa 70 vezes 7. Se te baterem numa face, apresenta-lhe a outra. E muitos exemplos nós temos no Evangelho. Exemplos esses que ficam registrados, né, a nível da consciência, para que nós possamos nos sentir desafiados com a mensagem, com a boa nova eternizada entre nós. E foi Jesus que afirmava: vós sois deuses. E foi ele que inaugurou, quando a gente pensava que Deus era aquele Deus de justiça, né? Nossa, meu Deus, Deus vai me castigar. E ele veio dizendo que Deus era meu Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Olha só, sabedoria, amor, perseverança, solidariedade. Mas ele precisou, na sua trajetória, de fazer alguns convites. E ele, então, convidou 12 amigos. E veio, então, com a seguinte pergunta: vocês aceitam ser pescadores de homens? E eles aceitaram a missão. Eles aceitaram a incumbência para poder traçar um roteiro de luz para a construção da Boa Nova, o reino de Deus aqui na Terra, né? Que, se a gente for parar para pensar, está dentro de cada um de nós, porque as leis de Deus, já sabemos, estão esculpidas na nossa consciência. E foram muitas as situações que podemos aqui lembrar. Uma delas é Pedro. Gente, eu adoro tanto Pedro. Pedro é Pedro, né? É rocha. Jesus falava: Pedro, sobre ti eu construirei a minha rocha. E Pedro também teve algumas situações complicadas para ele poder se acertar com ele mesmo. E uma delas foi negar Jesus. E antes que ele negasse Jesus, na última ceia, quando Jesus se despedia, foi aquele ato simbólico de lavar os pés dos discípulos e que o mesmo Pedro, Simão Pedro, não, Jesus, não, como assim só lavar meus pés? Que isso? Eu que tenho que lavar os seus. E Jesus então disse: Pedro, tem que ser assim. Tem que ser assim. Olha o ato de humildade, que naquela época era o simbolismo. Lavar os pés simbolizava a humildade, a colaboração, a irmandade. E assim foi feito. E por último, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E aí me parece que essa pergunta fica para nós, né? Na nossa consciência. Nós amamos Jesus? Pedro, tu me amas? Eu acredito que todo mundo aqui diga sim. Foi o que o Pedro disse. Sim, mestre, eu te amo. E Jesus, pela segunda vez, pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro já começou a ficar incomodado. O que é isso? Perguntou 2 vezes. Claro. Você está duvidando? E pela terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas?
E Pedro aí já falou, mas mestre, eu te amo. E nem calculava que no desafio da consciência ele iria se encher de temor, de medo, daqueles verdugos que, no alvoroço da crucificação, começaram a perseguir os cristãos de uma forma aterrorizante. E os soldados, então, reconhecem Pedro e perguntam, tu é amigo daquele lá? Pedro leva um susto. E ele não conseguiu refletir bem, e ele titubeou e falou, não. Primeiro não. Os guardas, tô te conhecendo, eu acho que você é dos cristãos. E ele de novo veio o medo e ele disse não. E pela terceira vez, antes que o galo cantasse, Pedro diz não. E depois ele cai em choro, arrependido, com medo, desanimado. Ele amava Jesus. Não foi aquele não que ia fazer com que todo aquele sentimento, toda aquela missão, toda a tarefa da Boa Nova se esvaísse, não. Mas são os desafios que nós temos que passar. Aí eu fico pensando nos dias de hoje, cada um consigo mesmo. Quantas vezes a gente diz não ao que a gente acredita, o que é bom para a nossa consciência? Quantos nãos para a caridade, para a ajuda, para o silêncio numa hora certa, para o acolhimento? Quantas vezes nós dizemos não? Outro exemplo que também nos marca muito, esse então é sensacional. No livro Boa Nova tem um capítulo especial que Humberto de Campos dedica à história de vida de uma grande mulher, Maria Madalena, proveniente de Magdala. Maria com uma beleza raríssima, tinha tudo que uma mulher poderia desejar. Joias, tapetes, persa, morava num lugar confortabilíssimo, mas ela não era feliz. Ela vendia o seu corpo para os prazeres. E era obsidiada, como era conhecida na região. Era obsidiada por uma nuvem de espíritos. Ela se atirava no chão, uma hora ela chorava, outra hora ela ria, ou seja, o coração de Maria estava ressecado. E uma das pessoas que ajudavam ela, à época, comentou que havia uma pessoa que estava fazendo milagres e que Maria devia conhecê-lo. E Maria foi, na calada da noite, ouvir a lição que Jesus então proferia para aquele povo tão sofrido. E daí em diante, Maria renovou-se tão completamente que no livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, ele diz que nenhum personagem do Evangelho fez tanto esforço do que Maria para essa conversão. E Maria seguiu os passos de Jesus, tanto assim, com total discriminação, imaginem na época, que logo após a crucificação, quem é que Jesus aparece pela primeira vez para ela? Maria. E ele diz, mulher, vai ter com os discípulos e conte o que você está vendo aqui. E ela então corre para dizer a notícia. E os discípulos, logo com você? Ih, seu passado? Não sei não. E o tempo passa. E Maria então vai cuidar das pessoas que à época eram completamente discriminadas, isoladas da sociedade, até então. As pessoas que possuíam hanseníase, era lepra, né? O comumente conhecido como lepra, hoje hanseníase, né? E a gente sabe que é uma doença muito dolorosa. O corpo vai apodrecendo em vida. E ela então vai para a colônia, toma conta e torna-se também uma leprosa. E ela na caminhada para, no último desejo, ver Maria de Nazaré, visitá-la, ela não consegue chegar até o seu destino. Mas ela reencontra com o Mestre Jesus e ele vem recebê-la no plano espiritual, tudo pela caneta do autor Humberto de Campos. Lindo também, os convido a ler esse capítulo da Boa Nova, Maria Madalena.
E Jesus, então, deixa expresso para nós, dizendo que Maria, o amor cobre a multidão de equívocos. Então, os erros e tropeços faz parte da nossa trajetória evolutiva. Mas quando a gente realmente, desafiando a própria consciência e percebe aonde que a gente pode trabalhar para sermos melhores do que ontem e sermos melhores ainda no amanhã, nós vamos sentir algo diferente. É algo que nos toca, é algo que quando a gente faz algo que não está legal, dá um apito, né? Um apito na consciência, a gente fala, opa, peraí, isso aí não está legal. A gente mesmo vai ter essa percepção, isso não está bom, eu não deveria ter feito isso. Outro exemplo também do Evangelho é a Joana de Cusa, outra mulher, Joana de Cusa. Joana de Cusa era casada com um alto escalão do governo de Herodes. E ela vivia uma vida muito conturbada com o seu esposo, né? Ele a maltratava, ela sofria muito no lar, com o seu filho pequeno. Ela, então, também conheceu Jesus e com ele queria seguir, né, para propagar a boa nova. Ela se sentia tão bem junto com ele. E quando ela contou para ele que ela iria largar tudo, olha só a diferença, né? Ela iria largar tudo para seguir Jesus. Aí ele, mulher, volta para sua casa. A sua missão é lá. Lá você está me seguindo, olha só, na sua família, na sua casa, perdoando o seu marido, doente da alma, ajudando o seu filho, dando o seu exemplo. E ao final, o esposo falece, num acidente também muito drástico. Ela então, vendo-se mais liberta daquela situação que a escravizava, ela propaga a palavra do Cristo, mas em um determinado momento ela é presa, sacrificada num poste. Então, os verdugos a amarraram no poste, colocaram fogo e antes de incendiar completamente, ainda ironicamente, pergunta para ela, mulher, esse seu Cristo só te ensinou a morrer? Porque eles queriam que ela abdicasse. Se você abdicar do Cristo, eu salvo você. Ela falou, não, eu não vou abdicar. É o que eu acredito. Eu tenho a consciência tranquila do dever bem cumprido. Então, atearam o fogo, o verdugo, então, ironicamente, pergunta para ela, esse seu Cristo só te ensinou a morrer? Aí ela, não só a morrer, como também a te amar. E então, ela então é queimada. Com certeza, recebida com as glórias, né, da consciência tranquila. Por fim, né, temos vários outros, mas a gente vai dar encadeamento, né, se eu pudesse eu ficava aqui só falando do Evangelho, mas a gente ainda tem mais outras coisas para falar. Mas por último, eu quero encerrar, né, que eu pensei assim, alguns exemplos impactantes, não poderia deixar de lembrar de Paulo de Tarso, antes Saulo, perseguidor do cristianismo. E depois, ao encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele se converte, a tal ponto que ele deixa para nós nos seus escritos, não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. E nessa conversão, e aí Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele traz a diferença da conversão de Maria Madalena e Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, antes Saulo, ele tinha a consciência correta, ele estava ali cumprindo o seu dever, ele cumpria as leis, diferente de Maria, que era equivocada nas suas sensações, nos seus sentimentos, né? Na sua vida moral, enfim. Então, para finalizarmos essa segunda parte da revelação, a segunda revelação, Jesus então se reúne com os discípulos e se despede. Chegada é a hora, mas eu não vos deixareis a sós. E Jesus prometeu que enviaria um Consolador, o Consolador prometido, que estaria conosco, estaria em vós. E aí vem, então, a terceira revelação. O que demarcou a terceira revelação, meus amigos e minhas amigas? Terceira revelação, o Espiritismo.
Vem então aí a doutrina dos espíritos. E olha o detalhe. Moisés, primeira revelação, personificado. Jesus, a segunda revelação, personificado. E a terceira revelação? Não é Kardec, tá? É o Espiritismo. É as ideias. É a doutrina dos espíritos. E Kardec foi o grande veículo, o grande propulsor que recebeu a missão para codificar a doutrina dos espíritos. Inclusive, com essa obra aqui, que não podemos, né, ficar longe dela. Tem que ser o nosso livro de cabeceira ali. Né? Então, vem o Consolador prometido. Vem a doutrina espírita. Retirar o véu, né, de tantas situações que nós não fazíamos ideia que pudéssemos estar vivenciando. Então, a demarcação do espiritismo é a verdade. Né? É a verdade. Então, nós acreditamos naquelas situações em que vai nos propiciar, primeiro pilar, a razão. Temos que estar acreditando, a nossa fé tem que ser uma fé raciocinada. Então, por isso que, inclusive, Kardec, na mensagem maior do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o manancial, diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as nossas más inclinações. E a fé inabalável só é a que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Portanto, a doutrina espírita, sem dogmas, sem aquela coisa de vender a alma para conseguir alguma coisa, ela vem trazer a fé raciocinada em 3 grandes pilares: ciência, filosofia e religião. A ciência demarcando a razão, né? Os fatos sendo comprovados, né? A questão dos fluidos. Então, os milagres que Jesus, né, realizava, hoje explica-se na Gênese, um dos livros da codificação, que é o poder dos fluidos, através da manipulação do nosso pensamento e da nossa vontade. O segundo, assim, o tríplice aspecto, o segundo, né, é a filosofia, onde se pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Eu estou vindo para passear aqui na Terra, né? Estou de férias, vou vir passear, tem nada para fazer. O que eu estou fazendo aqui? Da onde que eu vim? Será que eu vim do nada? Nada do nada, caiu zero do chão, nada. Da onde que eu vim? E agora a próxima pergunta, que essa fica um ponto de interrogação. Para onde que eu vou? Será que acabando o corpo acaba tudo? Olha só, para onde que eu vou? E se não acaba tudo? Será que vai ter um lugarzinho lá, né? Os espíritas logo pensam no nosso lar. Vamos todo mundo nos encontrar no nosso lar, que beleza! Olha só, né? Então, o nosso lar é o nosso ponto de refúgio. Vamos para o nosso lar, ver lá a cascata, tocar lá a flauta. Eu me lembro, falando de flauta, eu me lembro do meu avô, já há muito tempo, né, falecido, que ele era um espírita convicto sem estudar o espiritismo. E ele era flautista, né? E ele vivia assim, parece que em outra dimensão, sabe, gente? Às vezes a gente falava com ele ficava distraído, né? E quando ele pegava aquela flauta, parecia que ele entrava em êxtase. E ele adorava conversar sobre essas situações, né? Para onde eu vim? Para onde que eu vou? O que eu estou fazendo aqui? E ele sempre me dizia, pegava minha mãozinha assim e me dizia: minha filha, será que para onde eu vou poder tocar a minha flauta? Olha só! Será que eu vou continuar fazendo o que eu faço aqui? Aí eu falei: olha, avô, por tudo que a gente estuda no Espiritismo, você vai. Aí ele ficava feliz, né? E não é à toa que ele é de 4 de outubro e eu também sou de 4 de outubro. Tanto que na minha família o meu apelido é 4 de outubro, porque eu nasci no mesmo dia que ele. Então não é à toa essas afinidades, né? E ele era uma pessoa muito especial, muito desprendida de tudo. E ele sempre falava para mim uma frase que fica assim, latejando na minha cabeça: o mais evoluído que transige. Então, se a gente conhece um pouco mais, a gente já tem que agir diferente. A gente não pode, né, fazer: mas fez comigo, vou fazer também. Afinal de contas, eu estava quieta aqui no meu canto e vieram pisar no meu pé. Então, quando a gente é provocado, olha os desafios da consciência. Então, a gente tem que, né, trazer esse resgate aí para que a gente possa
pelo menos encontrar um pouquinho, né, uma frechinha dessa felicidade. Porque a gente só é infeliz, afinal de contas, quando se afasta das leis de Deus. E aí, se vocês me permitirem, eu tenho mais uma questãozinha, mais uma não, mais 3 questõezinhas do Livro dos Espíritos. Olha essa questão que é famosíssima, famosíssima, a 919. Qual é o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar, né, nessa vida e resistir à atração do mal? Gente, olha, essa pergunta aí, a 919, a gente tem que pregar no espelho, coloca no retrovisor, né? Coloca no bolso, a gente, opa, foi engano, olha a pergunta 919, olha aqui. Tem que estar com a gente, direto assim, bem do coração. O conhecimento de nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Já dizia, né? Um sábio da antiguidade. Não vou contar que é Santo Agostinho, vou contar segredo. Então, conhece-te a ti mesmo. Olha a proposta, a gente se conhecer. Olha os desafios da consciência. Porque é fácil, né? De repente a gente tem algum reflexo. Ah, não, mas eu não sabia, não fazia ideia. Então a gente tem que começar a ter ideia do que a gente está fazendo. Até para a gente poder saber o que a gente precisa fazer para mudar. Se a gente não sabe, a gente vai mudar o quê? Né? Ah, minha casa está bonita, está tudo certo. Não, tem um furinho ali, mas eu nem estou vendo. Então finjo que não vejo. Ah, deixa ele lá. Até que de um furinho vai ser um furão. Vai ficar uma cratera. Até o telhado cair na nossa cabeça. Ou seja, até a dor bater de uma certa forma que vai nos estruturar. Então, quando a gente se conhece, conhece as nossas reações, a gente vai desafiando essa consciência para a gente poder buscar uma calma, uma serenidade, uma tranquilidade, uma harmonia, para a gente poder viver melhor e ser feliz. Olha lá, porque a gente está praticando as leis de Deus. Só é infeliz quem se afasta das leis de Deus. E aí, como conseguir isso? E a própria resposta está nos mostrando o caminho. Então, Santo Agostinho diz, olha, toda noite, quando a gente for dormir, né? Eu sei que a gente já deita cansado, a vida é muito estressante, mas separa um pouquinho do dia e faça uma autorreflexão. Puxa, como é que foi meu dia hoje? Será que eu magoei alguém? Será que eu levantei a voz para alguém? Será que eu fui grosseiro com alguém? Será que eu revidei? O que eu poderia fazer de diferente? É a reflexão, é o conhecimento. E isso não vai se dar de uma hora para outra. Não, vai demorar um cadinho, só não pode demorar muito. Por isso que Jesus nos aconselhou, reconcilia-se com seu inimigo, se tivermos, tanto encarnado quanto desencarnado, enquanto você está a caminho. Não vamos deixar para a próxima vida, não. Porque a gente escuta isso, né? Ih, que preguiça que eu tô de ficar pensando comigo mesmo, de ficar me questionando. Aí eu deixo para a próxima encarnação. Pode ser que na próxima a gente venha com outras condições e que fique mais difícil essa trajetória, né? Então, o conhecimento de si mesmo não é, pessoal, uma tarefa fácil. Não é. Mas ela é muito importante, muito eficaz para a gente poder se conectar no caminho da felicidade. E aí, ainda no questionamento dessa questão, dessa pergunta, a gente poderia até pensar, né? Ah, eu não sou avarento, eu só sou econômico. Então eu fico guardando tudo debaixo do colchão, não gasto nada, deixo tudo lá quebrado, deixo o povo com fome, porque eu sou econômico. Então, o avarento, ele tem essa desculpa que ele é econômico. Ou então, o orgulhoso diz, não, eu só estou lutando pela minha dignidade. Afinal de contas, ele também fez isso e aquilo. Então, a gente está sempre arrumando desculpa para não fazer o grande enfrentamento, para não realizar a grande conversão. E quase chegando ao final aqui das nossas reflexões, eu gostaria de pedir para vocês imaginar. Ainda bem que não tem um quadro aqui para eu desenhar, porque a minha letra é horrorosa, meu desenho é pior ainda. Então, mas eu gosto, sabe? É aquela coisa, eu gosto de desenhar, os alunos que sofrem comigo, coitadinhos, eles usam de caridade comigo. Porque quando eu vou fazer os meus desenhos, eu só vejo assim, lá vem essa professora fazer esses desenhos do palitinho. Então eu vou pedir que vocês usem a imaginação e vamos imaginar uma pirâmide grande, cuja base dessa pirâmide,
nós vamos colocar aí o ingrediente da vontade. Mas não é aquela vontade fraquinha, não. É aquela vontade firme. Quando a gente lembra de Jesus, que diz para os discípulos, quando eles estavam na balsa e o mar começou a ficar revolto, e eles, meu Deus, a gente vai afundar. Meu Deus, e agora? Estamos no perigo. E aí Jesus disse, homens de pouca fé, se falássemos para essa montanha, transporta-te daqui para ali, se tivesse a fé do tamanhozinho do grão de mostarda, que é menor do que um arroz, um grãozinho de arroz. Então, é aquela vontade firme e perseverante da gente começar a se mexer, começar a ver que algo não pode mais ficar estagnado. Porque a água parada, o que acontece? Dá lodo, né? Dá um monte de rosco. Então, é a vontade que nos impulsiona. E aí, ainda na pirâmide, a base é a vontade. É o primeiro impulso, né? Segundo andar da pirâmide é o conhecimento de nós mesmos. É a grande renovação. É a gente chegar e se enxergar, não se diminuir. Não falar, nossa, mas eu sou uma coisa horrível. Meu Deus, eu não presto para nada. Não, claro que não. Lembre-se de Jesus, vós sois deuses. Nós não desenvolvemos nem um terço do que a gente pode. Vamos trabalhar com as nossas potencialidades. Ninguém é tão seco de coração que não possa fazer um gesto de amor, de carinho, de perdão. Mas a gente tem que começar. Então, vontade e o conhecimento, né, de nós mesmos. Onde que a gente tem que trabalhar? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É usar a regra áurea. Se eu não quero para o outro também não quer para mim, então beleza, vamos então trabalhar desse jeito, né? Todo mundo fazendo a tarefinha de casa. Aí o terceiro andar, o amor. O amor. A caridade, né? O amor é a caridade em ação. A caridade. E aí sempre, né? Vocês já devem estar até cansados de tanto ouvir isso que eu falo para vocês, né, Cidinho? Sempre. O BIP, Adriana, é aquele BIP, né? Mas aí fica mais fácil guardar, né? Fica mais fácil guardar o BIP. Então tem uma questão no Livro dos Espíritos, né? Que Kardec pergunta, mas me fala o que é caridade? Como entendia Jesus? Não é só caridade. Caridade. Mas como entendia Jesus? Olha só a profundidade da pergunta. E aí os espíritos respondem. Aí tem o BIP, para a gente poder gravar melhor. E aí a gente também pensa, né? A gente fica com o BIP aqui, ó, na cintura, né? Mulherada na bolsa, porque é a extensão da nossa personalidade. Vai dizer que não é. E os homens no cinto, ali, no bolso. Deixa o BIP ali. Qualquer coisa que a gente esteja em perigo, a gente aciona o BIP. E o que é o BIP? Então, vamos ajudar. Vocês já devem saber, porque eu sempre repito isso nas nossas conversas, né? BIP. B de benevolência, né? Benevolência para com todos. Você ter uma atitude positiva. Você querer o bem do outro, né? Mesmo sabendo que o outro não quer o seu bem, isso é um problema dele. Ele resolve. Você vai resolver o teu. Não vamos levar o lixo do outro para casa. Vamos arejar. Vamos fazer um clean, né, no nosso coração, dos nossos sentimentos. Vamos desatar o que nos prende, as algemas desse passado aí. Vamos ter coragem, vontade, renovação e a caridade. Então, através da caridade, a gente vai conseguindo aí alguns êxitos. Então, é benevolência, B de benevolência, para com todos. Ah, não, eu só vou ajudar quem é da minha família. Cuidado, que na próxima encarnação, ele volta. E aí o I, né? O BIP, o I, indulgência para com os equívocos do outro. Todos nós estamos num processo de aprendizado. Então é muito difícil a gente às vezes não dar uma tropeçada. Por isso que eu gosto tanto de Pedro, né? Jesus falava, Pedro, agora você falou bem. Aí às vezes ele derrapava. Ele ficava irritado, ele ficava nervoso. E Jesus falava, Pedro, olha os desafios da consciência. Então nós somos assim, a gente está nesse processo. Cai, levanta, a gente só não pode cair e ficar. Aí não pode. A gente tem que cair, mas levanta. A gente aprende a caminhar.
Somos tais crianças que estão aprendendo, né, os primeiros passos. Somos espíritos ainda que vamos levar um tempo para esse crescimento espiritual, de nos ofendermos e nós oferecemos a outra face. Mas a gente tem que começar de alguma maneira, né? Temos que começar. Aí o próximo andar. Ah, não, faltou o P, né? P do BIP, senão o BIP não vai ficar certo, né? O P de perdão. P de perdão. Então, B de benevolência, I de indulgência e P de perdão. Por isso que Jesus, né, nos orientou, nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Gente, se a gente perdoar 5 vezes, ainda tá. Puxa, mas 5? Agora experimentem perdoar 70 vezes 7. Aí a gente já se perdeu na conta. Aí a gente criou o hábito do perdão. Pronto! Aí a gente vai embora. Depois a gente nem conta. É o hábito de fazer o bem. Caridade, como entendia Jesus. E no topo dessa pirâmide, adivinha o que tem? Estão imaginando a pirâmide? Vontade, renovação, conhecimento de si mesmo, caridade, o amor em ação. E por último, se a gente fizer tudo isso, o que a gente vai encontrar? Começa com F. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Felicidade. Olha aí. Pode até ser uma felicidade relativa, como tem lá no Livro dos Espíritos, né? A pergunta 922 e a 923. Felicidade relativa. Kardec pergunta, é possível ter uma felicidade relativa na Terra? Com tantas coisas, com tanta violência, com tanto... É possível sim, porque vai depender de nós. Só depende de nós. E aí a gente começa a fazer aquele levantamento, sopesamentos, né? O que eu posso melhorar? O que eu posso potencializar? Puxa, eu gosto tanto de criança, vamos potencializar isso? Vamos lá, vamos visitar as crianças que foram abandonadas, que estão ali em casas de acolhimento. Eu adoro criança, eu adoro pessoas com mais idade. Vamos lá acolher e por aí em diante. Então a gente aumenta as nossas potencialidades que todos nós temos. Temos às vezes que descobrir, tá tudo lá, né? Tá tudo lá na caixinha. E vamos verificar aquilo que a gente precisa se modificar, aquilo que eu preciso renovar em mim mesmo. E a gente então vai encontrar essa felicidade. Separar o que é necessário para a nossa vida e o que é supérfluo. Então essa questão, a 922, nos convida a pensar nisso. O que é supérfluo? Um carro novo é essencial? É necessário? É importante para mim, mas é essencial para minha modificação interior? Talvez não seja. Uma casa, joias, isso, a riqueza material é importante? É bacana, é legal, é ótimo. Mas, além disso tudo, tem outra coisa que eu preciso pensar? Tem o ser. Então, a gente tem o ter, a gente precisa sobreviver, a gente precisa conquistar. Nada demais, nada de equívoco. Vamos trabalhar, vamos conquistar, vamos guardar na poupança, é ótimo. Vamos ser previdentes, perfeito. Mas, de um outro lado, que às vezes a gente esquece, a gente tem que também amealhar algo que as traças não vão roer e os ladrões não vão roubar, que são os valores. É o ser, né? É a essência do ser. Então, para então nós finalizarmos aqui, e já agradecendo a paciência e a atenção de todos, né? Nós temos então 3 marcos importantíssimos. O amor. O amor cobre a multidão de pecados. Só o amor constrói. O perdão. Vamos desatar as algemas do que nos prende, a mágoa, o ódio, né? O rancor, o sentimento de vingança, deixa tudo para lá. Né? A Joana de Ângeles nos convida no livro O Homem Integral, que é o estado consciencial que nós deveremos estar. É a conexão com uma energia boa. A espiritualidade está sempre conosco. Cada um de nós tem um espírito protetor. Olha que chique, gente. Olha que coisa bacana. Cada um de nós tem um espírito protetor. Muitas das vezes ele está com megafone, não, faça isso não, olha aqui. E a gente está lá, né, guardando mágoa, né, com ódio, com vingança. Aí ele fala e a gente não ouve. A gente não ouve, a gente não dá bola. Então, quando a gente começa a se conectar com a renovação, com o conhecimento, né, sabendo que o amor constrói, né,
que o amor é aquele que vai ser o grande divisor de águas, que foi o que marcou a segunda revelação, Jesus. E o terceiro, né, a terceira expressão que a gente deixa aqui para vocês é o servir. Vamos trabalhar, né? Vamos, arregaçar as mangas. Vamos trabalhar na construção de nós mesmos, de um mundo melhor. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, servir, como é bom servir. Eu me lembro que, enquanto eu era jovem, e já faz tantos anos, Joaquim, você é muito bondoso, né? Olha só, gostei, Joaquim, ó, que coração para você, Joaquim, ó. Mas nós éramos muito jovens ainda, na época de mocidade, né? Eu e o meu sortudo marido, eu chamo ele de sortudo porque casa comigo é sortudo. Né? Claro, é sortudo. Aí eu chamo ele de sortudo marido. Brincadeira que a sortuda sou eu, tá, marido? Ok. Então, quando nós éramos ainda da mocidade, jovens ainda, né? Trabalhando ali, a gente tinha uma tarefa muito bacana que a gente gostava muito. E tinha um orador espírita que, quando ele trouxe essa percepção para nós, eu nunca mais esqueci. Gente, mas eu era novinha mesmo. Posso falar, marido? Posso, né? 15 anos que eu tinha. Há muitos anos, pessoal. Mas eu ainda me lembro, olha só. E aí, numa determinada palestra, no estudo, esse orador que hoje, inclusive, já tem tempo que já está em outras pairagens, né, no plano espiritual, ele dizia assim para nós, que na doutrina espírita nós temos 3 grandes momentos. O primeiro momento é quando a gente entra para a doutrina. Então a gente conhece, né? Então a gente está ali pensando, olha, eu vou descobrir, eu vou estudar o livro dos espíritos, então eu vou entrar na doutrina, vou ver como é que é. Então alguns entram pela dor, outros entram pela curiosidade, outros entram porque querem aprender, enfim, cada um com seus motivos. O segundo momento é quando a doutrina entra em mim. Quando alguma coisa começa a mexer comigo, eu já não posso mais agir como eu agia antes, que agora eu estou tendo conhecimento. Olha aí a terceira revelação, a verdade. Estou tirando o véu. Olha lá, a lei de causa e efeito. É efeito bumerangue. Eu faço mal aqui, aquela energia vai voltar para mim. Então vamos emanar energia boa para aquilo voltar. Olha lá. Então a gente começa a mexer no nosso íntimo, no nosso interior. Alguma coisa muda. Né? E o terceiro e o mais lindo momento é quando a doutrina sai de mim. Sai em forma de caridade, de amor ao próximo. Caridade em todos os sentidos. Benevolência, indulgência, perdão. Dentro de casa, conosco mesmo. Não vamos ser cruéis conosco mesmo. Vamos aprender a nos perdoar. Nós somos filhos do Pai, misericordioso e bom. Né? É a irmandade que Jesus veio trazer para nós. Então vamos nos amar, porque isso, se a gente não se ama, vai impactar a gente amar o outro. Como é que a gente vai amar o outro se a gente não se ama? Se a gente chega e começa a falar, não, eu não presto para nada, presta sim. Vós sois deuses, já disse Jesus. Então a gente tem muito para ajudar. Mas Adriana, eu estou de um jeito que eu não saio nem de casa. Então tá, ore. Ore. Pensamento. Para o pensamento não tem peias, não tem obstáculos. Vamos pensar no bem, aprendermos a pensar no bem. Quando vier aquele pensamento, a gente pega o espanador, pega o aspirador de pó e vai espanando tudo, que a coisa vai começar a melhorar. É mudar a lente de como estamos vendo o mundo, de como estamos vendo as pessoas. Às vezes alguém fala com a gente um pouco atravessado, fala um pouco grosseiro, você, meu Deus, eu não fiz nada para essa pessoa, por que ela está me tratando assim? E às vezes ela está fazendo um esforço hercúleo que para ela está ok. A gente não sabe os dramas que as pessoas passam. Então não vamos julgar. Olha a indulgência. É ser indulgente, é não julgar a atitude dos outros. É deixar que cada um caminhe por si. E a gente, se possível, dá uma forcinha com o pensamento, com as atitudes, com o perdão. E dentro dessa perspectiva, tinha uma senhorinha de quase 90 anos, que ela pega ônibus, vai para o grupo de estudo, né? Vai para aqui, sassarica para ali. E aí o pessoal falou para ela, mas olha, você está com 90 anos, mas você sassarica para aqui, para ali, com essa energia toda aí. Qual é a chave aí? Qual é o segredo? Conta para nós. Aí ela contou, e eu vou contar para vocês, claro, vou compartilhar,
Então ela fala, o trabalho não deixa enferrujar o corpo. Servir, trabalho. E a alegria não deixa enferrujar a alma. Alegria, alegria de viver, vamos ser gratos. Gratos pela vida, pelo corpo, pela família, pelos amigos, pela casa espírita que nos acolhe, né? Por tudo, tudo que a gente tem. Né? Então a gente é trazer essa potencialidade para fora. E ao final, agora é final mesmo, né? Eu fico só agora, vamos finalizar e continuo falando, não vou mais falar, porque eu falo muito. Mas eu quero só trazer para vocês, na verdade, é uma música, eu não vou cantar, tá, gente? Calma, não vou cantar, mas é uma música, então eu vou só colocar aqui o teor dessa música, que também nos nossos tempos de mocidade, né? Nós íamos visitar os asilos, os orfanatos, a gente ia com violão e a gente cantava. E essa música me parece que é uma música que vai nos trazer aqui um resgate dessas situações que a gente trabalhou hoje aqui. E a música, ela fala mais ou menos assim: trabalhe sempre confiante em Jesus. Leve a sua cruz sem murmurar. Ajude, ame, envolva-se e vamos trabalhar. Né? Avance sempre confiante em Jesus, porque esse é o caminho da grande felicidade. É a vitória do eu, é a vitória de si mesmo com a ajuda dos amigos espirituais. Então, que possamos segui-lo sempre, confiantes em Jesus. Vamos levar a nossa cruz sem murmurar, né? E que a paz do nosso amigo Jesus possa estar sempre em nossos corações, hoje e sempre. Nosso agradecimento a Adriana pela sua mensagem, pelo otimismo que nos traz, pelas reflexões que nos proporciona com essa palestra dinâmica, né? Muito obrigado, Adriana. Nós queremos apresentar, a pedido da direção da casa, a programação da casa. Às terças-feiras, às 14 horas, há um grupo de costura, chama-se Costura com o Evangelho, em que as senhoras se reúnem e fazem trabalhos de costura, e o produto uma parte é distribuído para as mães carentes, são enxovais e outros trabalhos que são feitos, às 14 horas de terças-feiras. Às 20 horas tem um grupo do estudo avançado da doutrina espírita sobre cristianismo e espiritismo. Às quartas-feiras temos 4 atividades. A palestra pública, que é essa atividade aqui estamos, na casa ali da frente, o ESD Fundamental, o estudo sistematizado da doutrina espírita, que são as bases da doutrina espírita, grupo 1 e 2. A evangelização de juventude para jovens de 13 até 21 anos. E evangelização de infância para as crianças de 8 a 12 anos. Então, quem tiver filhos, netos, vizinhos, parentes, amigos, podem trazer, que serão todos bem-vindos e atendidos. Aos sábados, às 14h30, temos um outro grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita fundamental. Ainda às 14h30, um grupo de estudo avançado da doutrina espírita, cristianismo e espiritismo, que tem então na segunda e no sábado. E às 17h30, o tradicional plantão dos passes, 17h30 até às 18h30, ali na casa da frente. Quem quiser vir tomar um passe, sempre aos sábados, nesse horário, tem uma equipe disponível para prestar esse atendimento. Nós vamos encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos com uma prece. Em seguida, passaremos aos passes. Pedimos que os que vão tomar passe, por favor, aguardem sentados, que todos serão chamados pela ordem. A gente pede isso para que a coisa se organize de uma forma possível de o trabalho se desenvolver tranquilamente. Agradecemos a presença de todos,
Agradecemos a Jesus pela oportunidade da reunião da noite, do estudo, da palestra. Que esses ensinamentos trazidos esta noite, Senhor, possam seguir conosco, para que possamos, na medida em que executarmos os ensinamentos, cumprirmos os ensinamentos que o Mestre Jesus, que a doutrina espírita nos trazem, possamos dar um passo adiante na nossa evolução espiritual, cumprindo a tarefa que nos compete. Sabemos que a função principal da nossa passagem pela Terra é o progredir do espírito. As ferramentas para que tal desiderato possa ser cumprido são os ensinamentos de Jesus, as leis divinas na sua prática diária. E a doutrina espírita bate diuturnamente nessa tecla de nos ensinar, de nos trazer para o caminho correto, orientando-nos a maneira melhor de cumprirmos a nossa jornada, de convivermos com os nossos irmãos no lar, no trabalho, na sociedade, onde estivermos. Que não nos esqueçamos jamais dos ensinamentos do Mestre, para que a nossa evolução se faça para dias melhores para nós e para o mundo em que vivemos. Que Jesus nos acompanhe ao retorno dos nossos lares, que a sua presença se faça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.